queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, muito bom dia. Estamos começando aí o ano, janeiro de 2026, com muita bênção, muita esperança, muita alegria no coração e muita certeza, de que Deus é fiel. Amém, queridos? Eu quero desejar a você um dia abençoado, pleno, cheios da presença de Deus e das plenitudes do Senhor. Queridos, o assunto atual nas mídias e canais de comunicação de notícias é a queda do regime ditatorial, da Venezuela. Eu estava vendo um desses canais ontem e a imagem que mostrava era de um povo assim agitado, muitos correndo de um lado para o outro, envoltos em bandeiras do seu país, outros chorando, outros debruçados sobre as praças. Na verdade, eles estavam querendo mesmo, pediam por liberdade, por esperança de um futuro melhor. E numa dessas entrevistas que eu estava vendo, foi apresentado o estado não só físico, mas eu senti assim o quadro espiritual, o caos espiritual em que as pessoas estavam vivendo. Muitos totalmente degradados em seus valores morais, pessoais, outros totalmente famintos, famílias que foram desagregadas, um caos que vai levar, eu tenho certeza disso, algum tempo para ser restabelecido. Hoje, eu estava aqui fazendo a oração deste dia, do mês de jejum e oração, que sempre fazemos a cada início de ano, no mês de janeiro, e Deus me trouxe a lembrança, o texto do profeta Joel, lá no capítulo 3, em que ele diz que multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Eu estava meditando nesse texto, e para a gente entender um pouquinho o contexto dessa profecia, Joel aqui ele estava olhando para o futuro e viu uma cena impressionante, milhões de pessoas reunidas em um vale, e não era um vale qualquer, era o vale da decisão, e o profeta estava falando sobre o dia do juízo, o dia em que Deus julgaria as nações, um dia em que cada pessoa prestará contas de suas escolhas, mas essa imagem fala também conosco hoje de forma muito, muito direta. Falando do caos político, econômico, social e principalmente espiritual da Venezuela, eu percebo que essa realidade não é só lá na Venezuela, mas no mundo todo. O mundo está cheio de pessoas, queridos, no Vale da Decisão. Milhões e milhões de pessoas que ainda não decidiram, pessoas humilhadas, destruídas moralmente, prisioneiras e marcadas por feridas de alma, mas que vivem em cima do muro, que adiam escolhas importantes de suas vidas, e o dia do Senhor está perto. Nós não sabemos quanto tempo temos, não sabemos quando Jesus voltará, não sabemos quando nossa vida terminará. O que sabemos é que não podemos ficar indefinidamente no vale da indecisão. É preciso escolher. O texto da profecia diz multidões e multidões no vale da decisão. Então, para entendermos o que é o vale da decisão, na profecia de Joel, é mais ou menos o lugar onde Deus julgará as nações no final dos tempos. O texto também o chama de Vale de Josafá, que significa o dia, ou melhor, que significa o Senhor julga. É um cenário do juízo final. Deus chamará as nações para prestar contas de como responderam, como escolheram durante o tempo da graça, e também julgar as nações que trataram, como as nações trataram o seu povo de Israel. E ali no vale da decisão, a sentença será dada, mas a palavra decisão carrega um significado mais amplo, entendo eu.
não é apenas o julgamento de Deus sobre as nações, mas também o lugar onde cada um de nós precisa tomar sua decisão e crer, né, nas promessas de Deus e crer no Filho do Homem que veio para trazer salvação às nossas vidas, né? Todos estamos no vale. Eu e você estamos no vale da decisão agora mesmo, né? Não importa a nossa idade, a sua história, a sua situação, enquanto estivermos vivos, estaremos no vale, nesse vale. E nesse vale é preciso decidir muita coisa. A vida é feita de escolhas. Todo dia tomamos decisões do que vestir, do que comer, para onde ir, com quem falar, mas há uma decisão, amados, que supera todas as outras. O que vamos fazer com Jesus? Essa é a pergunta que não pode ficar sem resposta, né? Essa é a escolha que determinará ou que determina o nosso destino eterno. Talvez alguém que esteja vendo e ouvindo esta breve mensagem esteja adiando essa decisão há muito tempo, né? Depois eu penso nisso, ainda sou jovem, tenho tempo, mas o texto diz: o dia do Senhor está perto, né? Não sabemos quanto tempo, não sabemos se haverá amanhã. O vale da decisão tem prazo, e quando o prazo acabar, não haverá mais chance, né, de escolher entre o que é certo, o que não é certo, entre a vida e a morte, né, a bênção e a maldição. Então, entre aquelas pessoas ali da Venezuela, muitos estão sem saber que precisam tomar uma decisão. Muitos ali não sabem como recomeçar ou para onde ir, para que lado ir. E essa, queridos, não é uma situação que está acontecendo só na Venezuela, mas também, né, numa menor ou maior escala, ou maior ou menor intensidade, talvez haja o mesmo caos na nossa rua, nas nossas praças, debaixo das marquises. Talvez hajam famílias experimentando essa terrível realidade aqui mesmo, bem perto de nós, multidões e multidões. Então nós vivemos num mundo de pessoas indecisas quanto à fé. Eu acredito em Deus, né? Mas não sei bem como que é. Todas as religiões são iguais, cada um tem a sua verdade, todos os caminhos levam para Deus, coisas assim, né? Indecisos, né? Quanto ao compromisso. Por exemplo, eu vou à igreja, mas não quero me envolver demais, gosto de Jesus, mas não quero mudar a minha vida, indecisos quanto às prioridades. Deus é importante, mas eu tenho outras coisas também, né? Eu tenho necessidades também, então quando eu tiver tempo vou me dedicar mais. Olha, amados, essa indefinição está também instalada nas famílias, nos jovens, na sociedade inteira. Ninguém quer se comprometer, né? Ninguém quer fechar as portas, todo mundo quer manter todas as opções abertas, mas com Deus não funciona assim. Deus não aceita indecisão, não existe meio termo, não existe neutralidade. Ou você está com Ele ou está sem Ele. E a palavra diz que quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Está lá em 1 João capítulo 5. Né? No outro livro, um outro profeta, o profeta Elias, ele confronta o povo no Monte Carmelo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é o seu Deus, seguiu. Está em 1 Reis 18. Né? Então é preciso parar de mancar, né, dos dois lados. É preciso parar de tentar agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E em Apocalipse, Jesus fala à igreja de Laodiceia, né? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, está lá em Apocalipse 3. Morno, meu irmão, é pior do que frio. Indecisão é pior do que decidido pelo errado, né? Deus prefere alguém que tome uma posição, mesmo que ela seja contra ele, né? De alguém que fica, rejeita alguém que fica em cima do muro, fingindo, né, que não precisa escolher. Então, nós somos parte dessa multidão de indecisos. Talvez você frequente a igreja, mas nunca se entregou de verdade. Talvez conheça o Evangelho, mas nunca o abraçou. Talvez respeite Jesus, né, mas nunca o fez Senhor da sua vida. Então pergunte a si mesmo: eu estou apenas na multidão dos indecisos?
ou já tomei a minha posição? Porque o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. Amém, queridos? Que nós possamos olhar para a nossa volta também e decidirmos brilhar a luz nesse mundo em trevas, né? Para que possamos anunciar a salvação aos perdidos e levar a liberdade aos cativos, inclusive a nós mesmos, né? O profeta Joel diz que esse dia está perto e cada dia que passa está mais perto ainda, né? E não há tempo a perder, né? Então não dá para ficar adiando, não dá para ficar esperando o momento perfeito, não dá para ficar pensando que ainda há tempo, né? O apóstolo Paulo ele escreveu: Eis que aqui agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação, está lá em 2 Coríntios 6. É agora, não é amanhã, não é depois da manhã, não é no próximo ano, não é quando você resolver todos os seus problemas, é agora. Amém, queridos? Eu deixo essa mensagem para o teu coração neste dia e desejo mesmo, né, que nós possamos fazer a escolha certa agora, hoje, porque o dia do Senhor está perto. Amém, queridos? Olha, dê um like nessa mensagem, né? Inscreva-se nesse canal, compartilhe ela com alguém. Deus te abençoe e até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.